Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre As Costureiras de Auschwitz, da autora Lucy Edlington. Bom, esse é um livro best-seller do New York Times, inteiramente de não ficção, sobre um período que eu sempre tenho muito interesse em ler e conhecer mais, que é a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele não é um livro baseado em fatos reais ou com pessoas reais e de forma romanceada, nada disso. Ele realmente é um resgate histórico através de muita pesquisa que a autora Lucy Edlington, historiadora e estudiosa de moda, resgatou, compilou para contar a história de um grupo de mulheres judias durante a Segunda Guerra Mundial, que foram para o campo de concentração de Auschwitz. Elas foram presas lá neste um dos maiores campos de concentrações nazistas e um dos piores de todos. E enquanto elas estavam lá, o fato delas serem obrigadas a costurarem para justamente essas pessoas que as estavam matando, né, que estavam matando tantos e tantos judeus mortos por todos os lados, e elas foram obrigadas a costurar a alta costura, vestidos e roupas de luxos para os nazistas, no contraste de um campo de concentração, gente. Particularmente para mim foi mais um novo capítulo inédito, coisas que eu não sabia antes. Através de diferentes perspectivas é possível sempre descobrir outros ângulos, outros horrores da Segunda Guerra Mundial. Mas esse livro vai muito além de simplesmente mostrar essas mulheres ali neste ambiente do ateliê de alta costura, que era chamado aqui, tinha um nome muito específico, é Estúdio de Alta Costura Superior. Na verdade, o que ele vai fazer, o que a autora vai resgatar aqui, é a história dessas mulheres, desde antes, como eram suas vidas, seus sonhos, suas perspectivas. E enquanto ela faz isso, ela também mostra o geral, assim, o ambiente geral, inclusive o ambiente geral nessa parte da moda, né, que os judeus dominavam a indústria de moda. Então ela vai passando por tudo isso até culminar em Auschwitz e passar também com detalhes como funcionava este campo de concentração. Então aqui, através desse livro, foi o meu primeiro contato de fato, assim, como era a vida em Auschwitz, como eram as coisas, o que acontecia, como as pessoas iam descobrindo aos poucos, o que era tentado encobrir. Eu não esperava, inclusive, esse aspecto da leitura, né? Porque realmente ele vai passar vários aspectos do campo de concentração através desses momentos da vida dessas mulheres enquanto elas estavam ali. Então essa parte do ateliê de alta costura acaba aparecendo depois na história, porque é algo que vai culminar neste momento. Então a gente precisa acompanhar e vai ter realmente muito mais profundidade em acompanhar até o momento em que acontece esta convocação, digamos, né? Os diferentes trabalhos, os diferentes setores que havia, trabalhos forçados e escravos, claro, dentro de um campo de concentração. Mas vamos então do início, né? Aqui a autora, como eu mencionei para vocês, historiadora, estudiosa de moda, uma pessoa realmente muito indicada para escrever um livro de não ficção sobre um ateliê de alta costura em Auschwitz. Ela começa mencionando como descobriu essa história, né? Inclusive ela escreveu um livro de ficção inspirado nessa história, que foi o Ateliê dos Sonhos. Esse é um livro que eu vi que está disponível em Portugal, não consegui achar esse livro aqui no Brasil. O título em inglês é The Red Ribbon, então ela já havia escrito sobre esse ateliê dentro de Auschwitz, só que de início ela não achava que ia conseguir contato suficiente, digamos, para escrever a narrativa inteiramente não ficcional. Mas através, inclusive, deste outro livro, ela acabou tendo muito contato com pessoas, com familiares de mulheres que foram costureiras em Auschwitz, que culminaram, inclusive, no contato principal, que é justamente uma das costureiras ainda vivas. No início desse livro, a gente vê essa visita, ela vai até os Estados Unidos para encontrar esta última costureira viva, ali quase próximo aos 100 anos de idade. E claro que uma entrevista assim vai gerar inúmeros materiais. Não apenas essa entrevista tão importante, mas também ela conversou com vários familiares, né, como eu mencionei, de costureiras. Então ela teve um contato próximo com famílias, com arquivos, com documentos que as costureiras deixaram, escreveram, relataram. Então sim, ela tem aqui muito material para passar. E ela passa muito bem, porque a narrativa tem aquela fluidez, sabe? Tem aquele aspecto interessante que deixa a gente preso e torna o livro um vira-página, né? Que você acaba lendo, por mais que ele seja pesado em tantos sentidos, afinal de contas estamos falando sobre um dos períodos com uma das maiores atrocidades na história da humanidade,
pelo ponto de vista de mulheres judias que estavam ali nas piores posições durante esse momento, então sim, ele é pesado, ainda assim a riqueza histórica é tamanha que você fica preso no livro, pelo que acontecia no campo de concentração, especificamente em Auschwitz. Por exemplo, este ateliê de alta costura foi criado pela Hedwig Ross. Eu não sei se eu vou pronunciar os nomes corretamente, né, mas vou tentar do jeito que eu acho. Ela era a esposa do comandante do campo de concentração de Auschwitz, então ela estava ali naquele status hierárquico, né, digamos, e ela aproveitava de muitas regalias. Eles moravam exatamente ao lado do campo e já é mostrado aqui esse grande contraste de uma vida ali idílica ao lado do campo, em que eles usufruíam de muita comida, dos amigos, tinham uma vida absolutamente normal, com os filhos, com tudo do bom e do melhor. E logo ali, atrás do muro, era um campo de concentração em que as pessoas morriam das piores formas, de fome, extenuadas, de trabalho escravo, nas câmaras de gás. É mostrado, inclusive, como elas foram criadas. Gente, realmente traz tantas informações aqui históricas interessantes. Por exemplo, a gente tem até um elo entre roupas e as câmaras de gás. Tudo isso começou porque no campo de concentração havia muitos piolhos, né? Eles não deixavam os judeus tomarem banho, não tinha higiene alguma. Então havia muitos piolhos e o tifo, né, a doença, e chegou num ponto em que os próprios nazistas estavam com medo de se contaminarem com essas doenças. Então eles pegavam as roupas e levavam para um canto para, através da química ali, desinfectar dos piolhos. Só que eles passaram dos piolhos para os seres humanos. E essas câmaras de gás não eram muito disseminadas, né? Elas eram meio que secretas. Obviamente quem estava em Auschwitz sabia o que estava acontecendo, mas os nazistas oficialmente não contavam que estavam fazendo isso, muito pelo contrário. Eles faziam até uma propaganda que o campo de concentração era um campo de trabalho, né? Então muitos judeus acabavam indo porque a família ia, eles eram convocados, né? Em determinado momento eram convocados, não eram simplesmente levados. Vários eram convocados, como uma das costureiras, que a irmã foi, e ela chegou de viagem, notou que a irmã tinha ido e não queria deixar a irmã enfrentar aquilo sozinha, então ela foi também. Porque havia a convocação primeiro de mulheres solteiras, depois o negócio foi crescendo, né? Passaram a simplesmente jogar todos os judeus em campos de concentração. Então o que você vai ter aqui ao longo do livro é como funcionava o campo, os vários setores. Claro que com as figuras centrais, sempre somos acompanhadas por as mulheres costureiras. Essas duas irmãs que eu mencionei agora há pouco, que são a Bracha e a Kática, a Marta, que foi uma das figuras centrais, ela tomava conta, ela era a costureira judia principal ali no ateliê, e várias dessas mulheres, claro, anteriormente ao campo de concentração já eram costureiras. Porque costurar era uma profissão adequada, considerada adequada para mulheres, né? Então muitas mulheres iam para este lado e mesmo quem não trabalhava com isso acabava aprendendo a costurar pela necessidade, né? Era normal você simplesmente remendar suas roupas, ajeitar suas roupas. Era algo que algumas pessoas aprendiam através da pura necessidade, especialmente porque mesmo antes de chegarem aos campos de concentração, os nazistas começaram o processo de destruir os judeus muito antes. Então eles já haviam perdido o direito de trabalhar, as lojas haviam sido todas destruídas. É mencionado aqui o que é conhecido, por exemplo, como a Noite dos Cristais, que foi uma noite em que vários estabelecimentos de judeus foram destruídos e saqueados. Então você também vê esse crescente, né? E as pessoas estavam ali na pura necessidade porque não tinham mais como trabalhar. Muitos tentavam já fugir para outros países porque perceberam que a coisa ia piorar. E a gente às vezes até fica pensando, nossa, por que mais pessoas não foram? Por que mais pessoas não fugiram? Mas não era tão fácil assim. Porque as pessoas já não tinham o básico às vezes para sobreviver, de comida, né? A campanha foi enorme, então tudo começou para realmente destruir aos poucos os judeus. O campo de concentração, né, ali a parte da Segunda Guerra Mundial, foi onde tudo culminou naquelas atrocidades ainda mais terríveis. Mas como fugir se você não tem nem o básico do dia, né? Então, claro, muitos tentavam, quem conseguia ia para outros países, às vezes até outros países próximos ali na Europa, que depois foram invadidos pelos nazistas. E sim, eu sei, claro, que eu estou falando aqui de uma forma abrangente muitas vezes, porque no livro você também vai ter isso, você também vai ter essa visão abrangente. E aí entra a questão das costureiras, né? Quando elas conseguiram essa ocupação dentro do campo de concentração nazista, que ficava no complexo principal, para elas foi aquele alívio. Era um trabalho escravo, claro, elas tinham muito pouco para sobreviver e eram obrigadas a trabalharem exaustivamente, mas elas ainda assim estavam muito melhor do que
milhares de outros judeus em outra parte do complexo lá de Auschwitz. A coisa era realmente tão terrível que ser convocada para o ateliê de alta costura era considerada uma forma de sobreviver, de conseguir mais um dia, de garantir ali a sobrevivência, de garantir que você ia continuar por pelo menos mais algum tempo. Existiam trabalhos escravos extremamente cobiçados em Auschwitz. A parte mais de secretariado, de documentos, eles usavam os judeus para várias coisas. E, claro, existia o mais comum, que era aquele trabalho braçal, em que as pessoas ficavam completamente extenuadas e não tinha alimentação, não tinha higiene. Então, enfim, acabavam muitos morrendo de fraqueza, inanição. Em Auschwitz, todas as rotas pareciam levar à morte. Se a doença e a fome não matassem os prisioneiros, as brutais condições de trabalho se encarregariam disso. Inclusive, é mostrado aqui, por exemplo, que havia uma diferença muito óbvia entre as trabalhadoras dessa parte do complexo principal, né, onde havia o ateliê de alta costura e outros setores, e as prisioneiras de Birkenau, não sei se eu estou pronunciando certo. É algo que elas sentiram na pele, que era a aparência. Porque a aparência, gente, era tudo aqui. Inclusive, os nazistas e Hitler, por exemplo, sabiam muito bem a importância da vestimenta, das roupas, da forma de se mostrar, né? Aquele porte. Eles tinham muita consciência da forma como eles se vestiam, de como isso acabava impondo ali uma presença. Os uniformes impecáveis, o ter um uniforme, inclusive, era uma forma de pertencimento. E quando eles foram cada vez mais destruindo aos poucos, desumanizando os judeus, eles tiraram as roupas dos judeus. Era a primeira coisa que precisava fazer, né? Era chegar no campo de concentração e se despir, e ser trocada ali por trapos. Então há aqui uma questão muito simbólica com roupas e que a autora vai pontuar em vários quesitos, né? Tanto o fato da indústria de moda ser dominada por judeus antes da guerra, tanto que é dito aqui, quando as coisas começam a fechar, né? Quando os estabelecimentos dos judeus são proibidos, quem fala isso é ninguém menos que a esposa de Joseph Goebbels, Magda Goebbels. Ela era devota desse estilo refinado e ela, claro, consumia muita coisa dos judeus. Ela chegou a dizer sobre o fechamento de um estúdio de moda judeu: que lástima que esteja fechando as portas. Todos sabemos que quando os judeus forem embora, a elegância de Berlim também irá. Então, sim, muitas dessas pessoas perderam suas empresas. Houve, inclusive, um termo, né? Não lembro, era arianização, algo do tipo, que as pessoas eram obrigadas, os judeus eram obrigados a cederem suas empresas para alemães puros, considerados ali os arianos, né? Os arianos puros. Eles já haviam sido proibidos de vários setores da vida, né? Eles não eram mais considerados como cidadãos e eles não podiam mais trabalhar, e todos eles, por mais que fossem empresários e tivessem dinheiro, perderam absolutamente todos os seus empreendimentos. E aí, voltando ao ponto principal que eu estava, então as roupas eram um símbolo de status e os nazistas sabiam usar isso muito bem. É até mencionado algumas grandes empresas, nomes da indústria da moda, que trabalhavam e lucraram para os nazistas, como o Hugo Boss, essa eu já sabia, inclusive, anteriormente, mas também a C&A eu já não sabia. E essa transição para trapos é muito simbólica aqui. Tanto quando ela aconteceu, mas também como uma forma de humanizar novamente, né, de restituir a dignidade quando a guerra acabou e as pessoas começaram novamente a se vestirem de outro modo. Em contraste com os nazistas, que inclusive queimavam seus uniformes, queimavam a suástica e tentavam a todo modo se vestir de uma forma assim mais comum, como um cidadão comum, justamente para não mostrar esse lado, né, para não serem presos, não serem julgados. Então muitos começaram a se esconder. Claro, quando terminou a guerra ainda havia muito antissemitismo e a gente vê isso, ainda havia muito ódio dos judeus. Inclusive, muitos dos cidadãos comuns da Alemanha, é mostrado aqui, que não gostaram do fato dos judeus voltarem para pedir os seus objetos de volta, né, para tentar restituir o que era seu. Então há aqui neste livro várias etapas desse processo que são cruéis ao extremo, né, claro, especialmente durante a existência dentro de um campo de concentração. Então, como sobreviver num ambiente tão cruel, num ambiente cheio de privações e tão terrível? Essas costureiras tiveram muito apoio mútuo. É mostrado aqui toda essa questão da resiliência, da vontade de viver, especialmente da vontade de ajudar uns aos outros, entre eles, né, entre as famílias e entre os amigos que estavam ali. Isso foi extremamente importante
particularmente esse senso de camaradagem das costureiras em si, como elas ajudavam, como elas tentavam ali fazer o máximo possível quando alguma ficava doente, quando alguma errava em algum sentido. Você vê esse aspecto, né, do ser humano, que entre o pior do ser humano, a crueldade pura, havia também o melhor do ser humano nas piores condições possíveis entre essas pessoas que tentavam se ajudar. Porque, claro, os nazistas tentavam desumanizar cada vez mais os judeus e tentavam fazê-los brigar entre si, né, brigar pela sobrevivência, mas essa rede de apoio mútuo foi essencial e é algo que a gente vê muito aqui, porque entre essas costureiras, várias delas já se conheciam anteriormente. Era assim que elas acabavam chamando para salvarem outras, né? Elas convocavam alguém, precisava de mais costureira, então você convocava alguém que você meio que já conhecia, né? Essa rede de apoio de contatos foi muito importante. E aí você vê como elas lidavam com isso, né? A força que elas precisaram ter, a coragem. É dito aqui, uma delas menciona, né, que nos 1000 dias que passou no campo de concentração poderia ter morrido em cada um desses dias 1000 vezes, algo assim. Então, realmente, as formas de morrer eram inúmeras. Ter alguém a quem se apoiar, alguém que você pode contar, era imprescindível para a sobrevivência dentro de um campo de concentração. Então, claro, em meio a toda essa dor e crueldade, a gente também vê essa parte do melhor do ser humano, né? Dele tentando resistir, tentando sobreviver a todas essas dificuldades. E, claro, eu falei a mínima parte do livro, mas você vai conhecer como era o cotidiano deste ateliê de costura, como era a dinâmica dentro do campo de concentração e dentro desses setores, incluindo o ateliê de costura. Sobretudo, você vai acompanhar a vida de algumas dessas mulheres, e é realmente admirável. E no começo do livro eu falei pra vocês que a autora visita uma das sobreviventes, e não dá pra saber exatamente que sobrevivente é essa, porque ela menciona pelo nome de casada. Eu particularmente me surpreendi nesse quesito, não imaginava quando é realmente revelado. Isso não é spoiler, né, gente? Porque assim, spoiler em livro não ficcional não existe, pra mim não existe. Mas como a autora fez isso no livro, eu vou deixar essa incógnita, eu vou deixar em aberto. Mas é interessante você perceber ali que uma daquelas mulheres principais que você vai acompanhar, é uma das que está conversando com a autora do livro. E também algo que me impactou muito aqui foi o último parágrafo. Vou deixar em aberto, mas o último parágrafo do livro, assim, a última informação que a autora dá aqui neste livro foi bem impactante. Eu, na hora, fechei o livro, fui até num grupo de WhatsApp da família comentar, assim, contar a história, contar isso, e já saí fazendo propaganda do livro pra família, né? Tô falando sobre esse livro com várias pessoas, porque pra mim foi muito impactante, gente. Conhecer essas histórias é tão importante, sempre falar sobre isso, resgatar esse momento para que nada disso nunca seja repetido e para o que aconteceu com essas pessoas não seja esquecido. E você pode ler aos poucos pra ir absorvendo a história. Eu gosto muito de ler não ficção aos poucos, tá? O meu tá todo marcado, eu vou meio que estudando, né, junto da leitura. E esse aqui é cheio de ilustrações e fotografias. Temos fotografias, temos cartazes de moda, a moda daquele tempo, né, da década de 30 e da década de 40, e várias fotografias. As fotografias restantes, porque era difícil ter fotografia de família, muitas foram queimadas e destruídas. Aqui, por exemplo, tem roupas de criança. A moda estava aqui por todos os lados. Foi justamente o fato de entender de moda, entender de costura, que possibilitou a sobrevivência deste grupo de mulheres, né? Elas próprias admitem isso, né? Que suas habilidades foram realmente essenciais para a sobrevivência no campo de concentração. De outro modo, muito possivelmente elas poderiam ter morrido. Então o livro está super bem documentado, cheio de fotos, ilustrações e informações importantíssimas. Eu adorei, marquei 5 estrelas e favoritado, gente. Pra mim é isso e muito mais. Eu considero realmente uma honra conhecer essas histórias individuais de pessoas tão fortes que passaram por tanto e merecem ter suas histórias contadas. Não apenas a abrangência da guerra, né, que é importante conhecer, mas também pessoas, indivíduos, porque afinal de contas era isso, né? Cada uma das vidas perdidas. Quanto mais a gente conhece, mais a gente relembra, mais a gente presta homenagem a essas vítimas. E eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre as costureiras de Auschwitz, um livro que pra mim foi tão especial, como vocês percebem. Me conta se você também gosta de ler não ficção, se você também gosta de conhecer mais sobre o tema da Segunda Guerra Mundial. E vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários, que é a melhor parte, gente. Eu adoro conversar com vocês. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo. O link para a compra do livro vai estar no box de informações, como sempre. Caso você também queira colocar na sua wishlist para acompanhar, saber um pouquinho mais da sinopse, tá tudo aqui embaixo, tá? Não esquece de se inscrever no canal para receber sempre tudo em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima.